O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso significa que a noite escura que você está atravessando neste momento não é o final da história. É apenas o prelúdio do amanhecer glorioso que Deus já preparou para você. Hoje, eu vou te mostrar, usando a palavra eterna de Deus, os princípios comprovados de Napoleon Hill e as descobertas revolucionárias da neurociência, que não importa quão longa e dolorosa seja a sua noite de sofrimento, o amanhecer está chegando carregado de milagres que você nem imagina. E esses milagres não vão demorar anos, não vão demorar meses. Eles estão programados para romper na sua vida ao amanhecer, literalmente nas próximas horas da sua existência, quando você aplicar os princípios que vou te revelar agora. Talvez você esteja vivendo a noite mais escura da sua vida neste momento. Talvez você tenha chorado tanto nas últimas semanas que sente que não tem mais lágrimas. Talvez a depressão tenha se instalado de forma tão pesada que você mal consegue sair da cama pela manhã. Talvez a ansiedade esteja consumindo sua paz de tal forma que você acorda no meio da madrugada com o coração acelerado, sem conseguir voltar a dormir. Talvez suas finanças estejam em colapso total e você não veja a saída. Talvez um relacionamento que era tudo para você tenha terminado e a dor seja insuportável. Mas eu vim te dizer hoje, com toda a autoridade da palavra de Deus e com toda a convicção que Napoleon Hill adquiriu, estudando os maiores vencedores da história, o seu amanhecer está chegando. E quando ele vier, os milagres virão junto. Antes de eu mergulhar profundamente nessa mensagem que vai transformar sua vida, eu preciso que você faça algo comigo agora. Inscreva-se no canal Segredos da Prosperidade com Hill e ative o sininho das notificações. Deixe seu like neste exato momento, porque isso é uma declaração de fé de que você crê que o amanhecer está chegando para você. Faça isso agora e vamos juntos nessa jornada de transformação. Eu preciso começar explicando a profundidade do Salmo 30, versículo 5, porque muita gente lê esse versículo de forma superficial, sem entender o poder revolucionário que está embutido nessas palavras. Quando Davi escreveu que o choro pode durar uma noite, ele não estava falando apenas de lágrimas físicas. A palavra hebraica usada aqui para choro é bek, que significa lamento profundo, angústia da alma. Sofrimento que vai além do emocional e atinge o espiritual. É aquele tipo de dor que rasga você por dentro, que faz você questionar tudo, que te deixa sentindo que não vai sobreviver. E Davi conhecia bem esse tipo de noite. Ele passou noites fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Ele passou noites escondido em cavernas, com fome, com medo, cercado por inimigos. Ele passou a noite mais terrível da vida dele, quando seu filho Absalão se rebelou contra ele e tentou tomar seu trono. Davi conhecia noites longas, escuras, aparentemente intermináveis. Mas repare no que ele diz. O choro pode durar uma noite, não vai durar para sempre. Não vai durar anos, pode durar uma noite. A noite tem limite, a noite tem prazo de validade, a noite tem hora para terminar. E então vem a segunda parte do versículo que é absolutamente gloriosa. Mas a alegria vem pela manhã. A palavra hebraica para alegria aqui é riná, que significa não apenas felicidade passageira, mas júbilo explosivo, celebração, transbordante, cântico de vitória. E ela vem pela manhã. Não talvez venha, não se você tiver sorte. Ela vem, é certeza absoluta, é promessa garantida. Napoleon Hill estudou por 25 anos os homens mais bem-sucedidos da América e descobriu um padrão que se repetia em todos eles sem exceção. Todos passaram por noites terríveis antes dos seus amanheceres gloriosos. Thomas Edison teve mais de 1000 tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada. Cada fracasso era uma noite escura, mas ele entendia o princípio do amanhecer. Ele dizia: eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 formas que não funcionam. E quando finalmente conseguiu, o amanhecer dele iluminou o mundo inteiro literalmente. Henry Ford faliu 5 vezes antes de criar a Ford Motor Company. 5 noites de falência, humilhação, dívidas. Mas o amanhecer dele revolucionou a indústria automobilística mundial. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições, teve 2 colapsos nervosos, perdeu seu amor antes de se tornar presidente dos Estados Unidos e libertar os escravos. Sua noite foi longa,
mas o amanhecer dele mudou a história da humanidade. O padrão é claro: toda grande vitória é precedida por uma noite de provação. E quanto mais escura a noite, mais glorioso será o amanhecer. A neurociência moderna descobriu algo fascinante que confirma exatamente o que a Bíblia ensina e o que Napoleon Hill observou. Pesquisadores da Universidade de Stanford estudaram o cérebro humano durante períodos de adversidade intensa e descobriram que o sofrimento prolongado ativa áreas do cérebro relacionadas à neuroplasticidade acelerada. Ou seja, quando você passa por uma noite escura, seu cérebro literalmente se reorganiza, cria novas conexões neurais, desenvolve capacidades que não existiam antes. É como se a noite de sofrimento fosse um treinamento intensivo forçado que prepara você para um nível completamente novo de existência. Eles descobriram também que pessoas que passaram por traumas severos e os superaram desenvolvem o que chamam de crescimento pós-traumático. Elas não apenas voltam ao estado anterior, elas evoluem para um estado superior de resiliência, sabedoria, compaixão e força mental. A noite não te destrói, a noite te transforma. A noite não te quebra, a noite te forja. Você não sai da noite do mesmo jeito que entrou. Você sai mais forte, mais sábio, mais preparado para o amanhecer que Deus planejou para você. Agora, eu preciso falar sobre um princípio poderoso que poucos entendem. O amanhecer não é apenas simbólico, ele é literal também. A Bíblia está cheia de exemplos de milagres que aconteceram especificamente ao amanhecer, nas primeiras horas da manhã. Deixa eu te mostrar isso. Em Êxodo 14, versículo 24, quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, Deus esperou até a vigília da manhã para confundir os egípcios e abrir o mar. O milagre veio ao amanhecer. Em Juízes 7, versículo 19, quando Gideão, com apenas 300 homens, enfrentou um exército de 135.000 soldados, Deus instruiu o ataque para acontecer no início da vigília da meia-noite, e a vitória se consolidou ao amanhecer. O milagre veio ao amanhecer. Em João 20, versículo 1, quando Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou Jesus ressuscitado, a Bíblia especifica: era ainda escuro, madrugando no primeiro dia da semana. O maior milagre da história da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo, aconteceu ao amanhecer. Você vê o padrão? Deus tem uma preferência divina por operar milagres ao amanhecer. Por quê? Porque o amanhecer simboliza novos começos, fim da escuridão, vitória da luz sobre as trevas. Quando você passa a noite orando, chorando, confiando, o amanhecer traz consigo a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Deixa eu te dar exemplos práticos de pessoas que aplicaram esse princípio e viram milagres romperem ao amanhecer. Tem uma irmã da nossa comunidade que passou 3 meses desempregada, contas atrasadas, sem saber como alimentar os filhos. Cada noite era agonia, mas ela decidiu aplicar o princípio de Salmos 35. Toda madrugada, ela acordava às 5 horas, lia a palavra, orava, declarava que o amanhecer traria o milagre. No 90º dia, ao amanhecer literalmente, ela recebeu uma ligação oferecendo um emprego com salário 3 vezes maior que o anterior. O milagre veio ao amanhecer. Tem um irmão que estava com câncer em estágio avançado. Médicos tinham dado 6 meses de vida. A noite dele era literal. Noites de dor, de medo, de desespero. Mas ele clamou baseado em Salmos 35. Ele dizia: Senhor, a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo cura ao meu amanhecer. 3 meses depois, nos exames de controle ao amanhecer de uma terça-feira, os médicos não encontraram mais vestígio de câncer. Milagre ao amanhecer. Isso não é teoria, isso é real. Isso não é teologia abstrata. Isso é poder de Deus operando na vida de pessoas comuns que ousam crer na promessa do amanhecer. Agora eu preciso te ensinar algo prático que você pode fazer hoje para acelerar a chegada do seu amanhecer. Napoleon Hill descobriu o que ele chamou de lei da expectativa dominante. Ele observou que pessoas de sucesso tinham uma capacidade sobrenatural de manter fé inabalável no resultado positivo, mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário. Elas não apenas esperavam o melhor, elas se preparavam para o melhor. Essa preparação ativa acelerava a manifestação. A Bíblia confirma isso.
Em 2 Reis 4, quando a viúva estava desesperada com dívidas e o profeta Eliseu disse que Deus ia multiplicar o azeite, ele deu uma instrução específica: vai, pede emprestados vasos vazios de todos os teus vizinhos, não peças poucos. A viúva precisou agir com fé antes do milagre. Ela precisou preparar os vasos vazios. O milagre só aconteceu porque ela preparou espaço para ele. Então aqui está o que você precisa fazer. Hoje, prepare espaço para o milagre que vem ao seu amanhecer. Se você está esperando cura, comece a agradecer pela saúde que está chegando. Se você está esperando emprego, prepare o currículo. Compre roupas para a entrevista, haja como se o emprego já estivesse garantido. Se você está esperando restauração de relacionamento, perdoe agora. Limpe seu coração agora. Prepare os vasos vazios. O milagre do amanhecer precisa encontrar recipientes prontos. A neurociência explica por que isso funciona. Quando você age com fé antes de ver resultados, você ativa o sistema de ativação reticular do seu cérebro, que funciona como um filtro de realidade. Esse sistema começa a procurar ativamente evidências, oportunidades e caminhos para concretizar aquilo que você declarou pela fé. É como se você programasse seu cérebro para enxergar portas que antes estavam invisíveis, mas há mais. Quando você age com fé, você libera dopamina e serotonina, neurotransmissores que reduzem a ansiedade e aumentam criatividade e tomada de decisão. Ou seja, a fé ativa não é apenas espiritual, ela é neurologicamente inteligente. Você literalmente muda a química do seu cérebro quando escolhe agir em fé durante a noite escura. Agora, eu preciso falar sobre algo que pode estar atrasando o seu amanhecer: murmuração e queixa durante a noite. Filipenses 2, versículo 14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por que Deus é tão enfático sobre isso? Porque murmuração durante a noite escura bloqueia o amanhecer. Os israelitas no deserto são exemplo clássico. Eles foram libertos do Egito miraculosamente, mas começaram a murmurar no deserto. E o que era para ser jornada de dias, virou 40 anos. A murmuração prolongou a noite deles. Napoleon Hill observou que pessoas de sucesso tinham uma disciplina férrea de controlar o diálogo interno durante crises. Eles se recusavam a falar negativamente, mesmo quando a situação era objetivamente terrível. Henry Ford dizia: se você continua dizendo que as coisas vão dar errado, você tem grande chance de ser profeta. Suas palavras durante a noite determinam a velocidade do seu amanhecer. Se você passa a noite reclamando, chorando sem fé, falando negativamente, você está decretando que a noite se prolongue. Mas, se você passa a noite declarando promessas, adorando mesmo sem entender, profetizando o amanhecer, você está acelerando a manifestação. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Durante sua noite, controle sua boca. Só fale vida, só fale amanhecer, só fale milagre. E agora vamos ao clímax desta mensagem. Eu preciso que você entenda algo profundo. O propósito da noite não é te destruir, é te preparar para a grandeza do amanhecer. Deus poderia ter te livrado da noite imediatamente. Ele tem poder para isso. Mas Ele permite a noite porque o amanhecer que Ele preparou é tão grande que você precisa ser forjado na noite para sustentá-lo. Jó passou pela noite mais terrível registrada na Bíblia. Perdeu tudo: filhos, riqueza, saúde, respeito. Mas Jó 42, versículo 12 diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. O amanhecer dele foi maior que tudo que ele tinha antes da noite. José passou 13 anos de noite, traído por irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas o amanhecer dele o colocou como governador do Egito, segundo o homem mais poderoso do mundo na época. A noite de 13 anos preparou ele para um amanhecer que salvou nações inteiras da fome. Davi passou anos fugindo de Saul, mas aquela noite forjou nele o caráter de rei que unificou Israel e estabeleceu dinastia eterna. A noite não é castigo, é preparação. Quanto mais pesada sua noite, maior será seu amanhecer. Agora vamos fazer uma oração emocionante e poderosa juntos. Eu quero que você coloque sua mão sobre seu coração. Respire fundo 3 vezes e ore comigo com toda a intensidade da sua alma. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, carregando uma noite pesada.
Senhor, eu tenho chorado, eu tenho sofrido, a ansiedade tem me consumido, a depressão tem roubado minha paz, as circunstâncias têm gritado derrota. Mas hoje eu declaro, baseado em Salmos 30, versículo 5, que o choro desta noite tem prazo de validade. Ele não vai durar para sempre. O amanhecer está chegando. Senhor, eu renuncio à murmuração, eu renuncio à queixa, eu renuncio ao desespero. Mesmo que eu não veja saída, mesmo que a noite pareça interminável, eu escolho confiar. Eu decreto que milagres estão programados para romper na minha vida ao amanhecer. Pai, Tu que ressuscitaste Jesus ao amanhecer, ressuscita meus sonhos mortos ao amanhecer. Tu que abriste o mar vermelho ao amanhecer, abre caminhos impossíveis na minha vida ao amanhecer. Tu que deste vitória a Gideão ao amanhecer, dá-me vitória sobre todas as batalhas que enfrento. Senhor, eu profetizo cura ao meu corpo ao amanhecer. Eu profetizo provisão financeira sobrenatural ao amanhecer. Eu profetizo restauração de relacionamentos ao amanhecer. Eu profetizo paz que excede todo entendimento ao amanhecer. Eu profetizo libertação de ansiedade e depressão ao amanhecer. A Tua palavra diz em Lamentações 3:23 que Tuas misericórdias se renovam cada manhã. Então eu espero misericórdia renovada amanhã ao amanhecer. Senhor, enquanto eu durmo hoje, opera o milagre. Enquanto a noite passa, prepara o amanhecer. Quando eu acordar amanhã, que seja com testemunho de transformação. Isaías 60, versículo 1, diz: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Eu me levanto agora pela fé. Eu resplandeço agora em meio à noite, porque a minha luz, o meu amanhecer, já vem. Eu não vou desistir. Eu não vou parar de crer. Eu não vou aceitar que a noite seja permanente. Salmos 30, versículo 5, é minha promessa, minha certeza, minha âncora. O choro pode durar esta noite, mas a alegria, o milagre, a vitória, a cura, a provisão virão pela manhã. Em nome de Jesus, eu decreto: meu amanhecer chegou. Amém. Respire profundamente. Algo acabou de mudar no reino espiritual. Você acabou de decretar seu amanhecer. Agora eu quero que você faça algo prático. Amanhã, ao acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, você vai dizer em voz alta: meu amanhecer chegou. Os milagres começam hoje. Faça isso por 7 dias consecutivos. Programe sua mente e seu espírito para o amanhecer. E se você está recebendo este ensinamento e ele tocou profundamente seu coração, eu quero te convidar a fazer parte desta missão de levar esperança para milhões de pessoas. Se este conteúdo abençoou você, você pode abençoar este trabalho clicando no Valeu e deixando sua contribuição. Cada apoio, por menor que seja, me motiva a continuar entregando conteúdo de qualidade que faço com muita dedicação, amor e carinho. Muito obrigado por fazer parte dessa missão de transformação. Agora, eu vou te deixar com uma verdade final. Seu amanhecer não é uma possibilidade distante, é uma certeza iminente. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar na noite. Cada lágrima que você chorou foi contada, cada oração que você fez foi ouvida. Cada noite de angústia foi registrada, e o amanhecer que Ele preparou é proporcional à intensidade da sua noite. Romanos 8, versículo 18 diz: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Seu amanhecer vai ser tão glorioso que você vai olhar para trás e entender por que a noite foi necessária. Então, segure firme. Mais um pouco. O amanhecer está rompendo no horizonte. Os milagres estão a caminho, a alegria está chegando, e quando ela chegar, você vai testemunhar para o mundo inteiro: o Senhor é fiel. Salmos 30, versículo 5. Se cumpriu na minha vida. O choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Se esta palavra mexeu com você, vá nos comentários agora e escreva apenas: meu amanhecer chegou. Essa declaração pública é um ato profético de fé. Deixe seu like como gratidão pela esperança renovada. Inscreva-se no canal Segredos da Prosperidade com Hill e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que combinam a palavra de Deus com os princípios de Napoleon Hill e neurociência. Lembre-se, a noite tem prazo, mas o amanhecer é eterno. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. Vai em paz e viva na expectativa do amanhecer que já vem.